Graças. Bom dia a todos e todas. Banzeiro é como o povo do Xingu, da Amazônia, chama o território de Brabeza do Rio. É onde com sorte se pode passar e com azar não. É um lugar de perigo entre o de onde se veio e o aonde se quer chegar. Quem rema espera o banzeiro recolher suas garras ou amainar e silencia, porque o barco pode ser virado ou puxado para baixo de repente. Silencia para não acordar a raiva do rio. Não há sinônimo para banzeiro, nem tradução. Banzeiro é aquele que é, e só é onde é. Eu começo a minha fala com essa citação da jornalista Eliane Brum, porque confesso que vindo para cá eu pensava um pouco na situação que nós nos encontrávamos no último encontro, que foi feito aqui há 4 anos. E como quem estava presente pode lembrar, acho que nós brasileiros fizemos uma sucessão de falas super inflamadas e fortes, né? Porque vínhamos numa sucessão de retrocessos de direitos sociais desde o golpe de 2016 e denunciávamos, enfim, esfacelamento de políticas públicas, a multiplicação da pobreza, o aumento da desigualdade social. E eu acho que naquela época a gente acreditava que estava no auge da brabeza do Rio, e tempos depois veio a pandemia, e quando a gente estava começando a navegar naquele rio, veio a pandemia e nos puxou para baixo, né? E eu acho que esse foi o que a gente viveu desde então no Brasil, principalmente nesse período de um governo tão descuidado assim com a vida humana. Foi talvez o auge do banzeiro, né? A gente teve 700 mil brasileiros vitimados por Covid, então a gente foi um dos países com a maior quantidade de mortes por habitantes no mundo. E o vírus, é importante a gente lembrar, não nos atingiu por igual. Pessoas negras e periferizadas foram as mais atingidas. E, simbolicamente, a primeira vítima de Covid no Brasil foi uma mulher negra, trabalhadora doméstica, que pegou o vírus dos seus patrões que tinham viajado para o exterior. E entre os grupos mais atingidos estão justamente as pessoas indígenas. A falta de um plano imediato de proteção aos povos originários fez com que o ex-presidente e outras autoridades do governo brasileiro da época tenham sido denunciados ao Tribunal Penal Internacional pela prática de genocídio e outros crimes contra a humanidade. Lideranças como Paulinho Kayakã, Arucá Juma e outras tantas foram vitimadas no período do Covid. E por que eu faço essas referências num painel sobre emergências climáticas? Bom, porque são os povos da floresta, justamente esses que resistem ao projeto colonial desde 1500, os principais guardiões da floresta amazônica. Essa floresta que cada vez mais se aproxima perigosamente do ponto de não retorno, o momento que deixará de ser floresta e já não poderá fazer o seu papel de reguladora de clima. Os povos originários nos ensinam que não existe essa separação entre a natureza e as pessoas humanas, esse binarismo, como ontem foi lembrado, né, muito próprio da lógica colonial. Tem apenas a natureza. Os indígenas não estão na floresta ou são proprietários da floresta. Eles são a própria floresta. A liderança indígena Davi Copenhaua se refere ao branco como o povo da mercadoria, ou comedores de floresta. A violenta lógica extrativista de exploração fez com que os povos, como Yanomami, colocassem a própria existência, os seus corpos, para evitar a destruição da nossa casa comum. E é a nossa dependência de combustíveis fósseis e o consumo desenfreado, especialmente de uma minoria rica do norte global, que levou o planeta à emergência climática. E eu gostaria de dizer que, a partir de janeiro desse ano, com a mudança de governo, nós saímos do banzeiro e finalmente chegamos a tempos de calmaria dos rios. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que foi em 2010, o período em que o atual presidente estava no poder, foi feito o leilão da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu. A barragem é um projeto da ditadura militar de 64 e nenhum governo tinha conseguido executar em razão da resistência justamente dos povos indígenas, especialmente os caiapós, e de movimentos sociais da região de Altamira. E essa obra, que foi realizada dentro de um governo tido como progressista, trouxe graves consequências para os rios da região, especialmente o Xingu,
criando um cemitério de árvores e desalojando diversas comunidades ribeirinhas. Pactos coloniais são, portanto, compartilhados inclusive por governos de centro-esquerda, igualmente guiados por uma lógica desenvolvimentista que está matando e destruindo a todos nós. E aí eu me pergunto, né, o que nós, juízes e juízes latino-americanos, podemos fazer, né, principalmente a gente que habita esse continente que tem a maior floresta tropical do planeta e 60% dela em território brasileiro. Bom, eu acho que são muitos os desafios, porque, como dito pelo próprio Andrés, logo na abertura desse encontro, o colonialismo ele não estrutura só as nossas instituições, ele estrutura também as nossas próprias subjetividades. Eu acho que a gente tem que perceber que nós somos sujeitos profundamente colonizados e, como tal, nos tornamos juízes juridicamente dóceis e economicamente úteis ao capital. Como nos ensina o Frantz Fanon em Os Condenados da Terra, uma das peculiaridades da sociedade colonial é que as instituições são ocupadas desde as suas origens pelo colonizador e depois por quem mais se parece com ele. Os espaços de poder institucionais, tal qual a magistratura, são transmitidos em países racializados, como no Brasil, à população branca, como se fosse uma herança. Não se trata de coincidência, portanto, que tenhamos no Brasil mais de 80% de juízes brancos em uma população que é mais da metade negra. E aí, me encaminhando já para o final da minha fala, eu reforço as sugestões trazidas ontem na fala da colega Ana quanto à necessidade da gente democratizar as instituições, garantindo que elas reflitam a composição da população e garantindo, inclusive, a participação de pessoas indígenas que tenham a capacidade de agregar outras visões, inclusive sobre o próprio direito de propriedade. E aí não posso deixar de lembrar, né, que, enfim, o Supremo Tribunal Federal vai julgar nos próximos meses a tese chamada Marco Temporal, que é uma tese jurídica que, caso chancelada, vai restringir imensamente o acesso aos territórios. E aí a gente fica pensando no impacto que tem a gente ter um Supremo Tribunal Federal branco, porque dos 11 julgadores do Supremo, todos são brancos, 9 são homens brancos, nós temos só 2 mulheres brancas no Supremo. E do quadro da magistratura, a gente tem apenas 11 juízes que se auto-identificam como indígenas, num total de quase 18 mil juízes. Então, a questão da democracia é algo essencial, da pluralidade desse espaço. E como segunda sugestão que eu trago, ontem surgiram nas falas diversas proposições quanto à necessidade da gente formar magistrados e magistradas. E eu penso que a gente tem que pensar no tipo de formação, porque eu acho que pouco adianta a gente colocar juízes e juízas brancos com esse perfil muito uniforme dentro de uma sala de aula para ouvir palestras expositivas. E aí eu falo da minha própria experiência, né? Porque eu, como sou uma juíza do sul do Brasil, eu acho que eu comecei a compreender que a Amazônia é o centro do mundo quando eu desloquei o meu corpo para lá. Porque é o corpo que conhece, né? O corpo, esse território político, é o que vai experienciar. E muito mais do que a gente ler livros ou, enfim, ouvir palestras, é sentir a floresta, porque isso não é uma experiência só intelectual, nós somos sujeitos sentipensantes, não é mesmo? E aí a gente, nos tribunais superiores, a gente tem observado um processo muito interessante. Semana passada, a ministra Rosa Weber, que está à frente do Supremo Tribunal Federal, fez a sua primeira viagem institucional e escolheu justamente como destino o interior do Amazonas, visitando a aldeia Paraná, no Vale do Javari, que foi a aldeia onde foram mortos brutalmente, né, o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista aliado dos povos da floresta, o Bruno Pereira. E aí eu acho que a importância desse deslocamento, e ontem a Ananda falava como a gente tem trabalhado nesse projeto de justiça itinerante, né, que eu acho um projeto super importante, porque possibilita o acesso à justiça, mas também faz com que o juiz se desloque aos territórios. Talvez uma proposição que a gente poderia tirar desse encontro seria pensar nessa articulação a nível latino, ao menos incluindo os países que têm essa jurisdição na Amazônia. E é isso, eu acho que, enfim, nós não saímos ainda do banzeiro, acho que as próximas gerações, com todas essas crises ambientais e emergências climáticas, não vão viver tempos de calmaria.
mas mesmo assim, só o fato da gente estar aqui hoje, reunidos em coletivo, né, acho que já causa importantes fissuras no centro de poder e já é um motivo para esperançar. Obrigada.